André Vilas-Boas, o presidente do Porto, voltou a dar entrevistas e não deixou nenhuma pergunta por responder. A novela do Diogo Costa ainda continua a arrastar-se, agora com problemas com a cláusula de rescisão. E há mais novidades sobre os internacionais do Porto que estão a representar as seleções, com destaque para a grande exibição do Froholt. Mas vamos por partes. Começando por essa questão da renovação do Diogo Costa. Ele vai agora jogar pela Seleção Nacional, está outra vez fora. Esta questão levanta-se sempre que o Diogo Costa vai para a seleção. Eu vi esta questão ser falada, é verdade que na pré-época, mas depois quando começa o campeonato deixou de se falar sobre isso, voltou, quando houve a paragem de seleções, a primeira, diziam várias fontes que o Diogo Costa tinha um contrato pronto à espera dele quando chegasse ao Dragão. A primeira coisa seria assinar o contrato para se tornar o jogador do Porto com mais jogos pela equipa do Porto da história, passando o Vítor Bahia. No entanto, foi-se arrastando a negociação. Houve já gente aqui que comentou, como já dei conta noutros vídeos, de que pode ter a ver com o agente, com o empresário dele, o Jorge Mendes, que pode ter aqui qualquer problema com o Porto, a tentar dificultar as negociações, já não seria a primeira vez. E eu acho que ele está a ver até por um lado negocial, porque sabemos que um guarda-redes sair por 75 milhões de euros é raro, só o Kepa é que foi para o Chelsea por 80, e já foi há muitos anos. Eu acho que o mais recente foi o Onana por volta de 50 milhões, e acho que eles também estão a pensar nisso. Acho que o empresário está a pensar numa transferência, embora a proposta do Porto seja o Diogo Costa ficar no Porto, quem sabe, para sempre. E o próprio Diogo Costa fez declarações antes do jogo com o Salzburgo, dizendo que seria um sonho ficar no Porto para sempre, que sabem com o que podem contar, que ele tem 15 anos de casa, que é portista. É uma questão que poderá ter mais a ver com o empresário, mas realmente confirma-se, há já várias notícias que confirmam que o problema está na cláusula. Acho que deverá ficar uma cláusula ali por volta dos 50 milhões e não os 75 milhões que o Porto queria. No entanto, acho que é aqui uma questão, uma novela que se está a arrastar, e se nós olharmos para o plantel todo do Porto, ele já está todo blindado com grandes cláusulas, incluindo o Martim Fernandes, que eu ontem falei aqui no vídeo, se não seria ele mais um flop igual ao João Mário, que está agora a ser muito criticado em Itália, e muitos de vocês comentaram que realmente poderia ser. Passa pela cabeça de muita gente que infelizmente o Martim possa não ser tudo isso se espera dele, até pela cláusula que ele agora tem, uma das maiores cláusulas do plantel. No entanto, o Martim é mais jovem que o João Mário e pode ainda crescer muito. Ele tem apenas 19 anos, mas tem feito ali algumas exibições, um para-arranca. Em relação ao Alberto Costa, está muitos furos abaixo. O Alberto Costa não é muito mais velho, só tem mais 2 anos. Mas o Porto tem então uma equipa muito blindada. O Froholt com 85 milhões de cláusula, o Borja Sainz e o Samu com 100 milhões de cláusula. Todo o plantel penso que está blindado. Se não me engano, é só o Eustáquio, o Zaidu e o Cláudio Ramos, que são 3 jogadores que, convenhamos, não são as estrelas da equipa, não são insubstituíveis, são até jogadores que podiam ter saído no mercado de transferências. No entanto, são jogadores importantes, que o Farioli lhes deu aqui um papel quase de capitães, são dos jogadores mais antigos da equipa, mas são os únicos 3 do plantel que não estão blindados com contratos longos e cláusulas altas, além do Diogo Costa, que fica estranho aqui porque o Diogo Costa, sendo um dos principais jogadores do plantel, como eu digo, o Diogo Costa e o Rodrigo Mora são 2 jogadores, 2 craques de nível mundial, que são formados no Dragão, e isso tem que ser muito valorizado e o Porto deve mesmo segurá-los. O próprio Farioli, que disse na conferência de antevisão do jogo com o Benfica que queria que o Diogo Costa renovasse e que era um prazer ter um dos 3 melhores guarda-redes do mundo na equipa, e portanto o Diogo Costa, e acho que é unânime que ele estará mesmo entre os 3 melhores do mundo, se não no top 10, então isso é claro. E, embora eu acho que a época passada, como eu já disse aqui também, o Diogo Costa não esteve em tão grande forma, no entanto fez boas exibições, principalmente pela seleção, ajudando até a seleção a ganhar a Liga das Nações, e portanto o Diogo Costa é muito valioso. É pena que esteja a arrastar esta novela, vamos ver até onde é que isto vai, e eu não creio que seja tão fácil de resolver o assunto como vem fazendo crer na imprensa, até porque isto já se arrasta há muito tempo, e sempre que há uma paragem de seleções esta questão bem mais acima. Veio também no jogo com o Salzburgo, porque o Diogo Costa disse que queria renovar, deu a entender que a renovação seria até, quem sabe, em Salzburgo, mas depois voltou a arrastar-se. É uma novela que eu acho desnecessária, mas o importante aqui é que não está a desfocar o Diogo Costa. Nisso aí o Diogo Costa é realmente irrepreensível. Está cada vez melhor. Temos dito aqui que o Diogo Costa tem feito exibições inacreditáveis contra o Benfica, muita segurança na baliza, e o Porto, que está numa época em que só sofreu 2 golos, um a jogar com os suplentes e o outro um autogolo do Neuen Pérez. E o Diogo Costa então aqui a ser essencial, e ainda bem que esta questão da renovação de contrato não está a afetá-lo, vamos ver até quando, mas pelo menos esta época ele está garantido. Vamos ver aí nas próximas, se ele não renovar vai ser complicado. Passa desse projeto de ser o jogador com mais jogos pelo Porto para ser mais um caso, outra novela, porque vai haver muitos clubes interessados, apesar de ser um guarda-redes, que é a tal posição que é mais difícil haver interessados, porque normalmente há só um jogador para aquela posição, e talvez por isso ele se tenha aguentado tanto tempo no Porto, também porque foi formado no Porto, foi uma sorte o Porto ter este jogador.
Mas isto daqui para a frente pode mudar. Qualquer clube, grande clube que perca um titular da baliza pode querer ir atrás do Diogo Costa, e se ele não renovar pode ser complicado. Aliás, esta época quase aconteceu isso com o Manchester City e com o PSG. Depois acabaram por arranjar outras soluções, mas esteve perto de acontecer e, portanto, seria bom que o Porto conseguisse resolver isto, pese embora o tal problema da cláusula, que parece que nem é assim tão grave. Eu acho que para o Porto uma cláusula de 75 ou de 50 milhões nem é assim tão diferente, e se for essa a questão, então acho que o Porto deve avançar o mais rápido possível para arrumar esse dossiê e ficar com o plantel todo blindado. E estamos então nesta paragem para seleções. Ontem já se estrearam o Froholt, o Kiwior e o Bednarek. Eu criei aqui, disse uma coisa errada ontem, eu disse que o Pablo Rosário ia jogar e afinal o jogo era só hoje. Houve gente que comentou que não tinha encontrado esse jogo e realmente foi um lapso meu, o jogo não era ontem, era hoje. No entanto, já se estreou o Kiwior, o Bednarek não, porque a Polónia, como até alguém comentava que não estava a encontrá-los, que eles não estavam a jogar titulares, e eles realmente foram suplentes, o Kiwior e o Bednarek. O Bednarek não chegou nem a entrar, entrou só o Kiwior na segunda parte, e eu acho estranho a seleção da Polónia não estar a aproveitar esta dupla da melhor forma, uma dupla de tanta qualidade no Porto. Mas vendo pelo lado do Porto, até é bom que não estejam a aproveitar, porque assim eles descansam mais, não se desgastam, não há tanto risco de lesão. Pelo lado do Porto é bom, não entender porque é que eles não aproveitam tanto. Até o facto de usarem muitas vezes o Kiwior a lateral esquerdo, enfim, acho que deviam aproveitar melhor. Mas ainda bem, é um bom sinal para o Porto, é uma boa notícia de que eles não foram titulares e o Bednarek não chegou nem a entrar. Já o Froholt jogou a titular e brilhou, fez uma assistência e um golo, estreou-se a marcar pela seleção da Dinamarca. O selecionador da Dinamarca está muito satisfeito com as exibições dele. Realmente um grande momento, não só no Porto, mas na seleção também, é um grande momento de forma do Froholt. Ele esteve um pouco apagado com o Benfica, mas como dizia o selecionador, e ele voltou a provar agora no jogo, não é porque tenha perdido qualidades, é mesmo porque o Mourinho o respeitou muito e marcou muito em cima, colocou vários jogadores a marcá-lo e não o deixava sair a jogar. E portanto, Froholt, grande craque. Aqui já não é uma tão boa notícia para o Porto, no sentido de que ele jogou o jogo todo e pode vir cansado, apesar do jogo ser para a taça, o primeiro jogo do Porto na próxima sexta. No entanto, motivacionalmente é bom, é um jogador que está a brilhar, e o Froholt será dos últimos jogadores deste plantel em que nós olhamos para ele e pensamos em descanso, porque ele nunca descansa, ele corre muito, nunca mostrou sinais de fadiga. Mesmo no jogo da Liga Europa com o Estrela Vermelha, não foi titular, mas entrou logo na segunda parte e voltou a fazer a diferença, ajudando o Porto, aquela vitória épica no final, a reviravolta no resultado, e mesmo depois do jogo com o Aroca, aos 90 minutos andar a correr, portanto Froholt não assusta assim tanto, pode ser titular, está a fazer grandes jogos pela Dinamarca. Claro que se não jogasse seria bom por uma perspectiva apenas também de evitar lesões, porque se o Froholt se lesiona, eu continuo a dizer que seria muito grave. O Porto não tem um suplente para o Froholt. Vamos ver se vem o Kenneth Taylor em janeiro ou algum outro médio. Até aquela questão do Eustáquio que eu dizia que não tem um contrato muito longo, pode até sair. O Eustáquio tem sido o substituto de Froholt e nós vimos no jogo com a Estrela Vermelha a diferença que é, não tem nada a ver um jogador com o outro. Entretanto, vão jogando mais jogadores pelas seleções, vão chegando mais notícias. Hoje não temos entrevistas, mas temos uma curiosidade. Na imprensa espanhola houve um jornal que usou uma inteligência artificial, agora não me lembro do nome, não sei se alguém sabe qual foi, mas pronto, o que importa aqui é que usaram uma inteligência artificial para fazer a convocatória das seleções pelo desempenho, tendo em conta o desempenho dos jogadores nos clubes. E adivinhem só, Borja Sainz tinha que ser convocado pela seleção da Espanha, estava lá o Borja Sainz. Aquilo que eu tinha dito no vídeo de ontem, sem ter visto essa análise da inteligência artificial, acho que não é preciso também uma inteligência artificial, nem é preciso ser muito especialista na área para perceber que o Borja Sainz tinha lugar na seleção de Espanha. Ele está a fazer grandes jogos. Pelo lado do Porto, como eu digo, assim como disse do Bednarek e do Kiwior não jogarem, é bom até que ele nem seja convocado. Claro que em termos motivacionais pode ter outro peso, como vai ter no Froholt, mas acaba por ser bom porque assim o Porto pode trabalhar mais, o Borja Sainz pode descansá-lo. E como o Froholt pouco descanso tem porque é um jogador essencial na equipa, também não tem substituto no plantel, no 11. O Alarcón entrou para o lugar dele com a Estrela Vermelha, também não foi a mesma coisa, assim como o Eustáquio substituiu o Froholt e piorou muito aquele meio campo, foi uma diferença enorme. O mesmo aconteceu entre o Alarcón e o Borja Sainz. Ainda não vimos o Caramó em ação, ele já esteve ali no banco, já esteve quase para entrar, mas não sabemos como é que será o Caramó, portanto, até ver não há substituto para o Borja Sainz, portanto, ainda bem que ele não é convocado para a seleção de Espanha, mas aqui isto vem a dar um bocado de razão àquilo que eu tinha dito num dos vídeos anteriores, de que o Borja Sainz, estranhei o Borja Sainz não ser convocado para a seleção de Espanha, mas também acho que é uma questão de tempo, até porque ele tem sido muito falado na imprensa, como temos dito aqui, várias reportagens que fizeram sobre ele, até sobre o Alarcón, mas isso é mais por curiosidade, mas o Borja Sainz eu acho que ele está na calha para ir para a seleção. Seleção da Espanha que tem um jogador do Porto, que é o Samu, e aquilo que eu tenho dito, eu não sei se é bom para o Samu estar na seleção da Espanha sem ser titular, e eu tenho dito aqui muitas vezes, como nós sabemos que ele é muito emocional, é um jovem, e ele abala-se muito por estas questões de marcar golo ou não, de jogar ou não, e o facto de ele ser suplente, eu não sei se é bom,
e também porque é outro jogador que se arrisca ali, apesar de que não joga, se jogasse seria pior, mas arrisca-se a lesionar ou a ficar cansado, e ele é essencial para o Porto, pelo menos enquanto o De Jong está lesionado. O De Jong que continua em recuperação, não teve estes dias de descanso que teve o resto do plantel, continua no centro de treinos a tentar recuperar. E eu hoje pensei, se o De Jong, vamos pôr esta possibilidade, imaginem que o De Jong só recupera em dezembro, um pouco mais para a frente. Ele apenas tem contrato até ao final da época. É verdade que tem mais um ano de opção, que pode ser renovado ou não, mas pode-se dar aqui o caso do De Jong, ter vindo para o Porto recuperado de uma lesão. Eu sei que ele não tem culpa, ele não veio lesionado, fez até grandes jogos, enquanto o Samu estava lesionado jogou muito bem, chegou-se até a questionar se não deveria ser ele o titular no lugar do Samu, mas a verdade é que está a passar mais tempo lesionado do que a jogar. Enfim, foi só um pensamento, ainda é uma possibilidade muito remota, esperemos que não aconteça, mas é uma das possibilidades que pode vir a suceder se o De Jong, imaginem, estiver mais tempo lesionado, demorar ainda mais a recuperar, que ele já está a demorar muito, e se ainda por cima se voltar em baixo de forma, pode a época chegar ao fim, não renovar e veio para o Porto e praticamente não jogou. Esperemos que não seja o caso, esperemos que recupere bem, até porque o De Jong mostrou muita qualidade. Agora um jogador de 35 anos é complicado, quando se lesiona demora mais a recuperar. Vamos ver, esperemos que não seja esse cenário, mas passou-me pela cabeça esse cenário hoje, ao lembrar-me que o De Jong continua a recuperar da lesão. Uma lesão que foi parecida com a do Martim, que recuperou muito mais rápido, mas também é um jovem, é diferente. O Porto que enfrenta então esta paragem para as seleções, a equipa está de folga até sábado, os poucos jogadores que ficaram, depois entretanto vão começar os treinos, esperemos que não haja amigáveis desta vez, eu tenho dito isto muitas vezes aqui nos vídeos, eu ainda estou na dúvida se o Farioli não lhe vai passar pela cabeça marcar mais um amigável para manter o ritmo, esperemos que não, acho que toda a gente teme isso e ninguém quer que ele marque esse amigável. Foi quando o De Jong se lesionou e o próprio Willian Gomes. Nesse jogo com o Lourosa de má memória, temos um vídeo também a analisar essa situação, foi bem complicado. Na altura, o vídeo tinha saído e o jogo foi um pouco mais tarde e começaram logo os comentários surreais, que eu nem queria acreditar de que tínhamos mais 2 lesionados. O vídeo era sobre o Porto ter muitos jogadores lesionados por causa da intensidade e depois nesse jogo com o Lourosa mais 2 lesionados. Esperemos que desta vez não haja amigáveis, ou que se houver que não tenha, o que o Porto não tenha o azar que teve com o Lourosa, mas esperemos que não haja, até porque depois vem o jogo para a taça, já pode ser visto como um amigável, é com o Suluricense, não é nenhum tubarão. Claro que este jogo tem que ser levado com profissionalismo, porque apesar de tudo o Porto tem muita ambição na taça, mas é o que eu tenho dito, vai ser mais fácil até recuperar os jogadores que vêm das seleções, porque não é um jogo de tanta intensidade em princípio. Às vezes os jogos da taça são traiçoeiros, é preciso também ter cuidado, mas o Porto vai poder gerir mais a equipa e isso ajuda a recuperar os jogadores. Só que eu acho que isto também é uma armadilha, uma espécie de armadilha, porque eu estava a ver o calendário do Porto e o calendário do Porto está muito intenso até à próxima paragem de seleções. Portanto, esta ideia de que há um jogo da taça é uma falsa ideia de que vai ser fácil, porque logo depois começa a Liga Europa, o Porto joga com o Forest. É verdade que o Forest está um pouco em baixo, desde que saiu no Espírito Santo. Eu acho que eles têm perdido vários jogos, não sei se perderam os jogos todos, não estão realmente em grande forma, um jogo da Europa é sempre difícil, nem por cima Inglaterra. Eu acho que o Porto, se nunca ganhou a Inglaterra, agora estou a dizer de cor, mas eu acho que o Porto nunca ganhou a Inglaterra, ou tem muita dificuldade em ganhar a Inglaterra, pode ser aqui uma oportunidade para bater mais um recorde. Enfim, não tenho a certeza se nunca ganhou, mas podem deixar nos comentários. Eu acho que é mesmo assim, nunca ganhou a Inglaterra. Mas logo depois começam os jogos. O Porto vai ter 5 jogos fora e apenas um jogo em casa contra o Braga. E são jogos também muito juntos. Claro que em princípio, a não ser que alguém se lembre de adiar o jogo, não vai ser uma semana igual à que tivemos agora na semana passada, com 3 jogos em 6 dias, mas vai ser algo muito intenso e é importante que a equipa esteja focada e que o Porto não descanse, não relaxe aqui por causa desta paragem longa de seleções e depois começar com a taça, porque isto parece ser uma espécie de armadilha, porque o calendário vai aquecer e bastante. O Porto tem que ter cuidado para não relaxar até nos elogios, porque ainda hoje eu vi uma entrevista do Paulo Fonseca, esse treinador de má memória no Porto, mas que agora tem outra reputação, porque já fez boas carreiras noutros clubes, mas que no Porto, enfim, o Paulo Fonseca, isto só aqui uma à parte, fez-me ter medo daquela tática de 2 médios, que ele jogava muitas vezes com 2 médios, era muito defensivo. Na altura eu penso que era o Josué e não me lembro quem era outro médio. Se lembrarem, deixem nos comentários, mas pronto, época de má memória, e o Paulo Fonseca, mas o Paulo Fonseca a falar do Farioli, e ele treinou, defrontou o Farioli quando o Farioli estava no Nice. Claro que sendo um treinador jovem, ele vai evoluir muito e portanto este treinador já não é o mesmo do Nice, mas o Paulo Fonseca é elogiá-lo muito. Eu vi as palavras do Paulo Fonseca a dizer que o Porto está muito forte, que é o principal candidato ao título, e pensava exatamente nisso, são muitos elogios, é muita confiança e é preciso ter cuidado. Esta espécie de armadilha, como eu digo, da taça, os muitos elogios, enfim, este Porto tem mostrado que passa por cima disso, mas de qualquer forma é sempre bom lembrar que ainda nada está a ganho e o Farioli tem sido bom a gerir isso, mas é importante terem atenção que o calendário vai apertar bastante. E por falar em calendário apertado, o Porto teve então esse jogo com o Benfica, que ainda dá que falar.
parece que a queixa que o Porto fez do Pavlidis sobre aquela cotovelada que ele dá no Gabri Veiga logo aos 5 segundos de jogo, o Porto fez mesmo uma queixa e espera que ele seja castigado como foi o Mateus Reis nesse tal lance com o Benfica há uns tempos. Parece que o Porto está muito baseado nisso. Penso que foi o Belotti, não tenho bem a certeza, que fez a agressão, que foi agredido pelo Mateus Reis e que depois a Liga castigou o Mateus Reis. Mas eu já vi aqui fontes, é contraditório, há fontes que dizem vai ser ouvido o vídeo-árbitro, o árbitro vai depender muito disso, mas que pode realmente haver um castigo pesado para o Pavlidis. O próprio Vilas Boas disse isso, que espera um castigo pesado. No entanto, há outras fontes que dizem que esta Liga tem outra forma de ver as coisas, que prefere apenas ir por um lado não tanto do castigo, mas mais do diálogo. Enfim, parece-me aqui já uma justificação para não castigarem o Pavlidis, que seria impressionante. O Rui Costa continua a ameaçar, ainda não avançou com nenhuma queixa, mas continua a ameaçar. Parece que é o Varela o principal alvo dele, mas ele tem ali uma série, penso que são 8 ou 10 lances que ele quer pedir castigo. Enfim, estas reações do Benfica, como eu tenho visto muita gente a dizer, que eu concordo, parece que o Benfica, o Sporting, as instituições reagiram ao Vilas Boas dizendo que estas declarações do Vilas Boas, que não é ele, que ele é pela paz e que não estavam à espera que ele fosse assim, parece que não gostaram muito, e o facto de não gostarem é porque estava a fazer falta. Porque, como muita gente tem dito, a verdade é que o futebol português vive muito disto, e estavam todos à volta, os clubes rivais, a pressionar tudo e todos, e o Porto estava calado. E agora finalmente o Vilas Boas decidiu dar um murro na mesa, mudou de estratégia. Também acho que tem muito a ver com o sucesso esportivo, porque o Porto, na época passada, teve o sucesso financeiro, mas não tinha o desportivo. Eu acho que não tinha tanta autoridade. E agora o Vilas Boas pode falar mais, mas também o Porto está a ser mais prejudicado, porque está a incomodar muita gente, como tem dito aqui nos comentários, porque realmente o Porto está em primeiro, surpreendeu muita gente, e os outros clubes e as instituições sentem necessidade de refriar essa intensidade toda do Porto, que resgatou toda essa chama do Porto de há uns anos atrás, e naturalmente que incomoda, é óbvio. O Porto tem sido muito prejudicado em todos os jogos, uns mais, noutros menos. Depois teve aquele caso do jogo do Arouca, inacreditável, surreal, e agora com o Benfica, todos estes casos, o penalti não assinalado sobre o Denis Gula, a agressão do Pavlidis ao Gabri Veiga, e realmente o Vilas Boas falou e surpreendeu todos. Talvez esperavam que ele não ia falar, e a verdade é que agora o Vilas Boas falou e continua a falar. E eu tinha dito que o Vilas Boas ia fazer uma deslocação e aproveitar para reagir a tudo o que tem acontecido ao Porto nos últimos tempos, aproveitando também a paragem de seleções, mas ele foi mais longe. Ele já vem em 2 ou 3 entrevistas. Ele voltou a falar agora eu penso que é uma conferência em Lisboa, que é o Futebol Summit, e ele apareceu lá, e ele desta vez disse que não ia falar novamente dos árbitros, porque já disse o que tinha a dizer e que não ia voltar a repetir factos, e que os jornalistas é que têm que analisar isso, e que agora as instituições é que têm que melhorar. Ok, não quis repetir. No entanto, ele continua a disparar para todos os lados, continua a responder a tudo. Eu, como não gosto tanto das polémicas de arbitragens, gostei mais das palavras dele agora nesta nova entrevista que ele deu hoje, mas já lá vamos. Só também salientar aqui que o presidente do Sporting veio dizer que o Sporting vai ser tricampeão. Portanto, há aqui uma loucura de declarações, com o presidente do Benfica a ameaçar processo e o presidente do Sporting a dizer que vai ser campeão. Acho estranho como é que eles achavam que o Porto não ia entrar nesta guerra, sendo que estava a ser tão prejudicado. Mas pronto, o Vilas Boas mudou então de posição e parece que é para continuar, não foi pontual. Ele vai continuar a responder, porque parece que a estratégia do Porto de ficar mais calado não resultou nada. O Porto estava a ser prejudicado, e agora vamos ter o Vilas Boas a falar mais. Tem mais a ver com o Vilas Boas treinador. Eu lembro dele como treinador. Não era o Mourinho em termos de mind games, mas eu lembro que ele era muito bom também em comunicação e fazia os ataques certos, não se coibia de responder a tudo e de fazer ali dar as suas opiniões, muitas vezes polémicas. E ele, como presidente, tem estado mais resguardado, mas agora parece ser mais esse Vilas Boas mais expansivo. Ele também não quer passar por cima de Farioli. O Farioli tem esse perfil de não responder tanto. O Farioli é muito direto, responde a tudo, mas não é tão polémico, e talvez ele não quis passar por cima. Mas agora parece que temos aqui um novo Vilas Boas. Menos das questões que já tinha falado do castigo ao Pavlidis, da escolha do vídeo-árbitro e de outras questões, como o Sporting ser reunido com o presidente da Liga. Isso aí ele deixou para análise, deixou o que já tinha falado, não quis voltar a falar sobre isso, mas falou de muito mais coisas interessantes. Ele voltou a dizer que o Farioli só está no Porto porque perdeu o campeonato com o Ajax. Acredito que sim, ele volta a referir a mesma coisa, portanto acho que deve ser mesmo verdade. Ele lamentou, e aqui ele acaba por criticar na mesma Liga, a Federação e todos os outros clubes, mas de forma um pouco mais indireta. Ele lamentou o facto do futebol português estar muito atrasado. Achei engraçado ele fazer a comparação de como outras ligas estão já a ter jogos em outros países, e que ele disse que isso podia trazer bastante benefício para o futebol português, jogos que não têm tantos adeptos, ser jogados em países
onde estão mais imigrantes poderia trazer mais receita, e que ele diz que em vez disso não há debates sérios sobre isso, que as cimeiras são inócuas, e depois ele diz, um pouco com ironia, que temos vídeo árbitro com câmaras nos postos de iluminação. Eu acho que foi no estádio do Aves que isto aconteceu, e achei interessante aqui, realmente muito mais corrosivo, muito mais irónico o Vilas Boas, mas ele traz muitas ideias interessantes. Ele é defensor, por exemplo, da Liga Ibérica, e ele diz que o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Madrid, o Sporting, não sei se mais algum clube, mas deixa aqui o Benfica de fora, que reagiram bem à ideia. Eu achei estranho, porque é que o Benfica, se auto-intitulando o maior clube, não sei se da Península Ibérica, pelo menos de Portugal, não queria jogar a Taça Ibérica, mas o Vilas Boas tem realmente esta convicção de que seria bom ter a Taça Ibérica, e parece que não está sozinho. Agora ele diz que as relações entre os três grandes estão difíceis, e que os treinadores, ele diz até que os presidentes não se conseguem ver uns aos outros, e portanto aí é complicado realmente chegar a algum acordo para alguma coisa. Mas ele volta aqui a dizer que a culpa não é dele, e também porque ele foi o último a entrar nesta guerra de palavras, ele tem um bocado de razão a dizer isso, e ele fica com essa imagem, e ele próprio diz, não foi ele que criou isto, e portanto ele deixa aqui a porta entreaberta para voltar a tentar trazer paz para o futebol, porque ele volta a falar do ranking, da preocupação com o ranking, para Portugal subir para o 6º lugar no ranking da UEFA, e acaba por ser indiretas à Liga, porque ele já tinha dito que a Liga não fez nada por isso, e que ainda se regozijou com a vitória do Porto, ou seja, o Vilas Boas muito bem aqui, indiretamente a criticar e a dar ideias muito boas para o futebol português. Ele lamenta também o facto do Porto não ter poder para contratar jogadores. Ele diz que há clubes grandes que já contratam entre eles. Ele dá o exemplo de jogadores brasileiros de qualidade que antigamente vinham para o Porto e para o Benfica, e que agora vão para outros clubes, diretamente para gigantes europeus, e que isso prejudica bastante. E ele lamenta que a Liga não tenha mais estratégia, que não consiga ser mais atrativa para chamar esses jogadores, e que o Porto tem que negociar com mais dificuldades. Ele volta a falar das questões financeiras. Eu não gosto muito de entrar por aí, que não entendo muito, mas ele volta a falar que foi essencial tanto o apoio dos sócios como o aproximar do clube aos sócios. Ele diz que agora tem lista de espera para lugares anuais, e também a venda do Galeno e do Nico Gonzalez. Ele diz que tinha, acho que 6 meses para pagar 115 milhões de euros, senão o clube acabava ou ficava na falência, e portanto foram anos muito difíceis. No entanto, ele diz que é muito violento porque precisava de títulos e que não houve títulos, mas quase que a dar a entender que esta época já é diferente, porque o clube já está mais desafogado financeiramente e que agora já pode lutar por títulos. Ele elogia muito a equipa dele, ele diz que tem a melhor direção do país, acredito que sim, porque realmente ele operou um verdadeiro milagre, e entre o Mundial de Clubes e agora este arranque de época não é a mesma equipa, é impressionante, e se ele consegue endireitar as finanças e ainda consegue colocar a equipa a jogar tanto em tão pouco tempo, realmente tem que ter uma grande equipa por trás, é verdade. E depois ele levanta aqui a polémica do Rodrigo Mora. Achei muito interessante a resposta que ele dá, vai muito no seguimento daquilo que já tínhamos dito na altura. O Rodrigo Mora, aquela transferência estava estranha, aquele interesse súbito do Al Ittihad pelo Rodrigo Mora. Ele diz que o Al Ittihad prometeu chegar com uma proposta de 60 milhões que nunca chegou, mas ele diz também que não aceitaria vender o Rodrigo Mora por 60 milhões, mas esclarece aqui que nunca chegou a ter essa proposta, e remeteu para a cláusula, que acho que era 70 milhões, agora já não me lembro bem, já foi há bastante tempo essa questão, mas acho que foi 70 milhões. E depois ele diz que já numa altura em que era 115 milhões, o Al Ittihad ainda andava a falar com o jogador e com o agente, e ele diz que mais problemático do que aquilo que fez com o clube, porque a proposta nunca chegou e o Porto também não iria aceitar, foi aquilo que dissemos na altura. Se o Al Ittihad não estaria a tentar apenas estabilizar o Porto, ele tem ligações ao Benfica, tem ali dirigentes que têm a ver com o Benfica, e o Vilas Boas deu a entender isso, mais uma vez de forma irónica e inteligente, sem dizer diretamente, mas o Vilas Boas disse que agora o Sérgio Conceição é o treinador, e que tendo então um portista lá, espera que as coisas melhorem e que as relações entre os clubes melhorem, ou seja, a dar a entender mesmo isso, de que houve ali uma estratégia qualquer por trás para desestabilizar a grande joia do Porto. E a verdade é que isso aconteceu, e portanto agora entendemos porque é que o Rodrigo Mora nunca jogava, porque é que o Rodrigo Mora estava muitas vezes chateado no banco, porque é que houve toda aquela polémica, foi mesmo para desestabilizar, e no fim não houve proposta nenhuma. A lembrar o que já tinham feito com o Galeno, eu na altura disse que estava aqui muitas semelhanças com o Galeno, e levantei a suspeita se não seria uma estratégia, e aqui o Vilas Boas também levantaram a mesma suspeita, portanto eu acho que foi mesmo isso que aconteceu, e se foi isso que aconteceu, eles podem voltar em janeiro à carga, porque foi o que aconteceu com o Galeno. Depois acabou por sair mesmo, eu não sei se foi o jogador que forçou a saída, mas também o Porto precisava do dinheiro, mas aí já houve mesmo proposta. Mas aqui o Rodrigo Mora é ainda mais grave, porque é como eu disse, é o Diogo Costa e o Rodrigo Mora, são as duas grandes figuras do Porto, formados no clube, de nível mundial. O Rodrigo Mora é uma espécie de Messi, vamos ver, tem um potencial gigante, mas é muito jovem, só tem 18 anos, e é fácil de estabilizar a mentalidade de um jovem dessa idade, e o que o Al Ittihad fez é grave nesse aspecto realmente. Como diz o Vilas Boas, nem sequer chegou a fazer uma proposta, só tentou mesmo falar com o jogador e desestabilizá-lo. Para quê? Fica a questão, e portanto Vilas Boas aqui também a levantar essa suspeita. E falando do mercado de transferências, hoje volta-se a falar do Ryan.
O Ryan, que está a brilhar no Vasco da Gama, ele tem a alcunha de novo Hulk, que faz lembrar o William Gomes, que também já demos aqui essa alcunha de novo Hulk. E parece que o Porto vai voltar à carga pelo Ryan em janeiro, é o que dizem. E ele tem brilhado muito, só que agora o Porto vai ter mais concorrência, porque o facto de ele estar a fazer grandes exibições está a levantar muito interesse noutros clubes. Vamos ver se o Porto consegue, com a insistência que tem feito, por exemplo, que o Kivior referia na entrevista de ontem, que o Porto, com toda a sua insistência e vontade de o contratar, convenceu, e pode ser que consiga o mesmo com o Ryan, vamos ver. Para já é apenas um boato, mas aqui o Ryan a voltar a surgir como possibilidade. E o Vilas Boas, na entrevista, voltou a falar sobre também o mercado de transferências. Ele disse que o mais importante neste momento é garantir que não vai haver mais lesões. Ele aqui a mostrar-se preocupado, e não sei se não deixou aqui também entender que o Porto tem que gerir melhor a intensidade, talvez, porque ele disse que o campeonato pode-se perder com lesões destas e que neste momento está apenas o De Jong e o Nuno Pérez, mas que mais uma lesão de um jogador importante pode tirar o título ao Porto, que isso é muito grave, e que está atento até para no mercado de janeiro ter que suprir algum lesionado mais. Portanto, Vilas Boas aqui a mostrar também a preocupação que nós temos mostrado aqui nos vídeos, tanto nos comentários como eu aqui no vídeo também. O Porto parece ter estabilizado nessa questão das lesões, mas é preciso ter cuidado. Não sei se teve aqui mão do Vilas Boas também, mas realmente uma coisa grave é que o Vilas Boas também a responder. Ele respondeu a tudo, enfim, ele disse tudo o que tinha a dizer. E agora eu quero saber de vocês, se vocês já viram a entrevista, se há mais algum destaque que querem fazer ao que ele disse, se concordam com todas as declarações do Vilas Boas, o que é que acharam dessa nova versão do Presidente do Porto, que agora dispara para todos os lados e responde a tudo, esclarece tudo, e é até mais irónico, mais confrontacional, mais direto, a lembrar, eu acho, aquele Vilas Boas treinador, que ele também era assim mais polémico. Se vocês concordam com a queixa que o Porto fez sobre o Pavlidis, o que é que acham sobre as declarações do Rui Costa a dizer que também vai fazer queixas sobre vários lances? Parece que principalmente um lance do Varela, também vai fazer queixas semelhantes ao que o Porto fez do Pavlidis, um pouco aqui em resposta. O que é que acham do Presidente do Sporting ter dito que vai ser campeão? Lembrando que o Vilas Boas nesta entrevista até elogiou bastante o Benfica e o Sporting. Ele diz que o Porto é que foi atrás para elevar o nível, porque o Sporting e o Benfica, o Sporting com um grande treinador e o Benfica com uma estrutura e muito bons jogadores. No entanto, essas declarações do Presidente do Sporting, tendo em conta a classificação e como está a desenrolar o campeonato, são um pouco estranhas. Se vocês viram a exibição do Froholt, o que é que acharam dessa estreia dele a marcar pela Dinamarca? Se vocês acham que o Ryan seria uma boa contratação em janeiro, ou quem é que acham que o Porto deveria contratar mais nesse mercado, já que o Vilas Boas voltou a abrir essa porta? E qual é a vossa expectativa em relação a lesões? Esperemos que não venha mais nenhuma, mas se acham que é provável, ou se acham que o Porto agora vai finalmente gerir bem a intensidade e não ter mais lesões na equipa? Como é que vocês veem essa novela de renovação do Diogo Costa, que está-se a arrastar muito? Se acham que é por causa do empresário, se acham que há mais qualquer coisa por trás, se acham que finalmente vai-se resolver tudo quando ele voltar das seleções? E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam também de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.